vou chegar na questão que eu acredito que seja mais apimentada do fim de semana, que é a questão da punição impetrada contra o Fernando Alonso por supostamente ter guiado de uma forma perigosa contra o George Russell, que acabou batendo na última volta. Ou seja, foi feita uma análise da telemetria do Fernando Alonso e que acabou sendo acusado, o piloto espanhol sendo acusado de ter feito o break test e de ter feito pilotagens perigosas contra o George Russell, que acabou batendo na última volta, perdeu uma chance de pontos, ele que vinha em perseguição ao espanhol e que acabou se perdendo justamente na última volta, batendo e criando até uma situação em que ele ficou com o carro atravessado ali, ficou morrendo de medo de ser atingido, felizmente não foi o que aconteceu. Red flag. Vamos falar, então, ele ficou, o rádio dele deixou bem claro que ele ficou bastante desesperado, mas assim, diante do acontecimento do Fernando Alonso, que acabou sendo removido da 6ª posição, caindo para a 8ª posição, eu tenho algumas perguntas que eu quero que vocês me ajudem a responder aqui junto dos nossos amigos que estão acompanhando a gente. Primeiro, vai ter agora fiscal de telemetria? Não pode mais frear mais cedo como uma técnica de defesa? O que define um break test? Qual a distância? Existe uma dosimetria para isso? É tipo porte e posse de droga, que você tem que ter uma dosimetria para dizer se você é um traficante ou se você é um usuário de droga? Qual que é a força que você tem que aplicar no pedal para ser um break test? Qual a distância? E mais, assim, para beneficiar o inglês de novo, como a gente viu uma queimada de largada do Norris, sabe? É alguém tentando melar uma possível ida do Alonso na Mercedes? Então, são muitas perguntas, tá? De uma Fórmula 1 que, assim, abre essa questão da punição do Alonso, para mim, abre um precedente perigoso de ter fiscal de telemetria, tá? E que não senta o bumbum no carro para guiar. Você até pode ter algum ex-piloto, como sempre tem nos stewards, né? Os comissários de prova sempre tem algum ex-piloto para auxiliar, mas assim, eu queria. Esse é um assunto sério. É claro, eu já fiz algumas brincadeiras aqui para a gente até descontrair, mas assim, o assunto é sério e assim, são muitas perguntas para a gente responder diante desse caso do Fernando Alonso. Vamos a ele. Vou deixar o João falar primeiro. Porque... Eu ia falar, vai lá, Márcio, mas é que você... Vai primeiro, João. O que mais me incomoda nessa confusão, é confusão, porque é até interessante que o George Russell falou, ele reclamou, olha, o Alonso freou muito antes do normal, e isso me fez eu bater. Ele mesmo falou que, olha, eu nem esperava que ele tivesse sido investigado. Foi algo assim que foi bem surpreendente para todo mundo. O que mais me incomoda é essa intervencionista da FIA, e sem nenhum critério. Como o Lucas falou. O que é... o que define um break test? A distância, a força de pedal. Eu quero saber. O que exatamente. E passa a situação de estão querendo ter alguma coisa por trás. Abre essa margem para o cara pensar que estão querendo prejudicar A para beneficiar B por algum motivo. Porque o problema. Vamos lá. Eu tenho um motivo que eu queria que o Márcio falasse primeiro. O break test é algo que os pilotos, você vai falar qualquer piloto, nem apenas de Fórmula 1, eles não gostam. É uma manobra assim que eles acham bastante antiética. Tanto que você ouve rádio, o cara tá fazendo um break test comigo, o piloto está até exaltado, porque é uma manobra que os pilotos não gostam de serem vítimas, né? Não de fazer, mas de serem vítimas. Né? E o Alonso, depois ele falou, não fiz isso, eu quis só frear mais cedo para ir mais forte. Não, pessoal, venhamos e convenhamos, ninguém aqui é inocente, o Alonso não é inocente, e ele fez ali para ter uma vantagem sobre o Russell. Visto isso, agora, toda vez que um piloto frear 50 metros antes do normal, ele vai ser punido? A FIA vai ter esse rigor
nas outras 20 corridas até o final do campeonato, durante todas as voltas, se o piloto X frear antes do que o normal, ele vai ser punido. É isso que incomoda, a FIA intervindo em momentos que às vezes não era necessário. E o interessante até que essa falta de consciência da FIA tem até um pouco a ver com o que o Fernando Alonso falou depois da corrida nas redes sociais, né, que ele falou, olha, a gente teve grandes disputas em Imola 2005, 2006 e Brasil 2023, quer dizer, ele está falando de uma corrida que aconteceu há pouco mais de 6 meses. E a FIA não falou nada, deixou rolar. E agora, por motivos que ninguém sabe, como o Lucas falou, ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu, a FIA, ele é punido. O problema é essa intervencionismo da FIA que incomoda e não tem consistência. Se o Alonso soubesse que era proibido, ele ia fazer aquilo. Mas é uma zona tão cinzenta que ele faz, que ele sabe que pode ser punido ou não. Muito provavelmente ele foi punido porque o Russell bateu forte. Se o Russell tivesse só saído da pista e ponto, não ia acontecer nada. Mas como ele bateu, ficou no meio da pista, foi uma situação perigosa. O Lance Stroll, ele foi avisado em cima da hora pelo seu engenheiro que tinha um carro no meio da pista, e por isso ele freou e conseguiu manobrar. Quer dizer, foi uma situação muito perigosa, sim. Era potencialmente perigosa, mas acho que só por isso que o Alonso foi punido. Se não fosse, se o Russell tivesse saído da pista, tivesse surfado lá pelo cascalho ou pela grama, não teria acontecido nada. Mas a FIA teima em ficar intervindo em situações meramente interpretativas. E agora? Vai ficar intervindo toda vez que um piloto que freou 100 metros antes, até mesmo 50 metros antes do que nas outras voltas, vai ser punido? Não sei. Márcio. Tudo nisso me incomoda, tudo, né? Eu aprendi a gostar da Fórmula 1 num contexto em que o piloto podia botar a faca entre os dentes na classificação, com 4 pneus só, 4 voltas para você fazer, 2 na sexta, 2 no sábado, e tinha que achar o limite ali, e um piloto que mesmo não tivesse o melhor conjunto, mas que fosse capaz de, tivesse disposto a assumir o risco, diminuir a margem de segurança, podia eventualmente largar na frente, tinha a opção de botar um pneu mais duro, fazer a prova inteira sem parar e segurar quem viesse atrás, mesmo que fosse o piloto mais rápido. E podia não funcionar, o piloto de trás podia passar, mas eu tinha que assumir o risco para isso. Eu aprendi a amar esse esporte. Qual o posicionamento fazia muita diferença, ultrapassagens eram memoráveis, você tinha defesas memoráveis, como o Nelson, por exemplo, na Austrália em 90, para cima do Mansell, o Mansell vem babando, o Nelson faz a curva e não quer nem saber. O Mansell tomou aquela trancada lá, fazia parte, era defesa. Né? O piloto tinha que ter condição de se defender. E eu acho que existe uma coisa chamada dogfight, né, no inglês, né, que é alguma briga de caça. O Valentino Rossi era muito forte na dogfight dele, principalmente até 2010. Você via disputas assim que eram uma coisa você andar sozinho, outra coisa é o corpo a corpo. Villeneuve e Arnoux, estou pegando exemplos extremos, mas o corpo a corpo faz parte da situação. A disputa, você tem que ir por fora, tem que ir para a zona suja, tem que frear depois, acelerar um carro balançando, a moto balançando, assumir risco, isso faz parte. Isso não pode abrir mão disso, da disputa corpo a corpo. Eu acho que vai uma distância muito grande entre você frear mais cedo, que nunca foi bem visto entre os pilotos, e o break test. O break test é uma coisa muito séria. O break test é uma coisa que é fácil de identificar. Você querer provocar um acidente, o cara tem que fazer uma manobra evasiva atrás de você. E outra coisa é você estar já contra a parede, porque a balança, desde que o próprio Alonso não conseguiu passar o petróleo em Abu Dhabi, 2010, a balança está muito favorável a quem caça em relação a quem é caçado. Está muito favorável, está muito desequilibrado a situação. Hoje em dia, tudo favorece quem quer ultrapassar, porque alguém, em algum momento, botou na cabeça que você mede o quão emocionante foi uma corrida pelo número de ultrapassagens que aconteceram. Em algum momento, isso se popularizou, de que essa corrida foi
as pessoas falam de procissão. Isso, para mim, nunca desceu legal. Não estou defendendo uma corrida sem ultrapassagem aqui, não estou defendendo que seja impossível ultrapassar. Estou dizendo que há que ter um equilíbrio. Quem está realmente committed, comprometido com a ultrapassagem, como foi o Pedro da Costa, na MotoGP hoje mesmo. A gente está gravando no domingo, né? Ele passou, fez 4 ultrapassagens, pelo menos, na prova muito importantes ali. Não está fácil ultrapassar na MotoGP, mas ele botou a faca entre os dentes, a moto vinha quicando para tudo quanto era lado, freando, traseira, querendo passar a dianteira. Você fala, esse garoto não vai conseguir fazer a curva. E fez a curva e passou. E você fala, esse pneu não vai durar até o final, mas durou. Então, se você está comprometido com a ultrapassagem, você tem que ter condição de ultrapassar. Mas, por outro lado, você também tem que ter condição de se defender. Senão, a gente rasga metade do que pode ser importante para o piloto contribuir para o resultado. Aí fica só uma questão de ter qual equipamento é mais rápido aqui. Tem que ter condição de defesa. O Alonso tem sido talvez o piloto que mais tem resistido à ultrapassagem ultimamente. O que ele fez no Brasil foi tão exaltado justamente porque virou exceção. Virou exceção para você conseguir defender posição. E o que ele fez foi lindo, fazendo a junção por fora, carregando mais velocidade ali. Foi muito bonito o que ele fez. E aí, se ele não estivesse lidando com o DRS atrás ali, abrindo 3 pontos, ele provavelmente não teria que ter chegado ao extremo de tentar reduzir a velocidade do Russell antes. Eu tenho certeza que ele não quis causar um acidente ali. Isso deu muito bem, por acaso. E o Alonso, ele é duro e tal, mas ele não é um piloto sujo de querer fazer os outros se acidentarem. Tem uma história longa aí. Duro ele a gente nunca vai esquecer o que ele fez com o Hamilton lá em 2007, ficar parado, o Hamilton não conseguir classificar na Hungria. Enfim, ele não é santo, não. Ele fez ele sabia muito bem do Nelsinho, do Singapura. Alonso nunca foi santo. Não se trata disso. Mas também dizer que ele quis causar um acidente no amigo dele, tenho certeza que não. Agora, o que ele queria? Ele queria reduzir a velocidade do Russell. Uma coisa que estou me estendendo, mas é porque eu quis participar desse programa por causa desse ponto. Vocês sabem muito bem, Monza, nos primórdios, a guerra de vácuo que se estabelecia, em ovais, em Sneckerton, em fórmulas menores, o vácuo faz uma diferença enorme. Eu escrevi a biografia do Moreno, ainda não foi publicada, né, mas teve uma corrida que ele fez na Alemanha, no europeu de Fórmula 4, e ficou uma situação ridícula. Era uma reta gigantesca e ninguém queria ficar na frente para aceder o vácuo. Então, 4 pilotos esperando quem acelerar primeiro para poder os outros irem atrás e poder passar. E ele acelerou primeiro, achou que tinha quebrado, abriu uma distância boa, caçaram ele até o final da reta e ele chegou em quarto na prova. Então, vocês devem lembrar, 2002 na Arábia, que Leclerc e Verstappen... 22. Pois é, ninguém queria passar na zona de DRS antes. Então, é ridículo. Isso é ridículo. Eu penso o seguinte, para encerrar, gente. Essa intervenção é o tipo de coisa que vai castrando o instinto do piloto. Porque você, na próxima vez, já fala, agora eu posso ou não posso? Imagina se no meio de uma disputa dessa você tem que ficar pensando, você tem que fazer a curva igual você fez todas as outras curvas. A última volta não é a mesma coisa, gente. Moto velocidade, olha a última volta, o que acontece? Olha o GP da Austrália de 2015. Moto velocidade, uma das maiores corridas desse século. Olha o que acontece naquela última volta. Os caras assumem risco na última volta. Hoje mesmo, quer dizer, aconteceu também no finalzinho da prova lá, o acidente do Max com o Bagnaia. Vai chegando no final da prova, você vai assumindo risco. Você quer a posição. Hungria 86. O Nelson faz aquele extremo para ultrapassar o Ayrton, mas no início da prova a gente deixou ele passar. Não valia a pena brigar no início da corrida. Agora vai chegando perto do final da corrida, você vai se defender. Gente, o que a gente viu hoje foi brincadeira de criança perto do que o Keck Rosberg fez com o Ayrton Senna, tanto em Bradford quanto na África do Sul, quanto em Adelaide. Adelaide. Pois é, Adelaide e na Inglaterra. O que ele fez na Inglaterra, ele fez o Mansa passar. Ele estava revoltado. Ele é retardatário, né? Ele é retardatário. O Keck era retardatário. Segurou o Ayrton até o Mansa passar. E depois em Adelaide, o Ayrton entrou no box, ele entrou na frente, ele quebrou o bico daí. Enfim, aquilo foi um break test. Aquilo que ele fez foi um break test. Que o Ayrton acabou quebrando o bico na entrada do box, teve que perder uma volta inteira de novo. Então, não estou defendendo esse tipo de situação. Agora, o que aconteceu hoje, claro, podia ter tido consequência séria, mas eu entendo de fato que você abre um precedente muito complicado que está matando o instinto dos pilotos de se defenderem. E
é um momento em que parece proibido realmente. Acho que a pauta que vocês fizeram está muito precisa, João. Parece proibido você defender a posição atualmente. Tudo conspira contra, sabe? A gente, quando fala em DRS, o Lucas falou do atentado contra a isonomia, é a mesma coisa você inverter um grid, é uma coisa preguiçosa. Você pune a competência. E, gente, há meios. Se não houvesse meios, João, de você colocar um conjunto mais lento à frente de um conjunto mais rápido, esportivamente, mas há meios de fazer isso. A gente até tem isso. A Ferrari ela é muito boa em classificação atualmente. Dava para você, dando condição de defesa, ter corridas emocionantes, porque, pô, é o que você falou, o Max já dá um jeito de passar, muito provavelmente sim, mas a gente teria uma disputa. E não seria tão necessário, de repente, o Alonso tão longe no comportamento dele para defender uma posição. Sabe? Talvez não fosse necessário você arriscar tanto e ser tão radical na defesa de posição se a coisa fosse mais isonômica, porque aí o Russell ia ter que assumir risco também, não só quem está defendendo. Atualmente o risco está na mão de quem defende, não de quem ataca. Desculpa, gente, longe, mas... É exatamente isso, Márcio. O que incomoda é exatamente essa zona cinzenta que existe hoje, que ninguém sabe direito onde é que você pode ir, né? Mas o Alonso, eu acho que sim, eu acho que ele fez o break test, mas eu acho que ele não, talvez errou o cálculo na consequência, né? Que foi o Russell se estatelar no muro e ficar parado com o carro semi-capotado no meio da pista. Mas é realmente frustrante o DRS como é usado hoje. É muito frustrante. Principalmente quando está um Red Bull. O carro da frente é atropelado. Impressionante. Não tem, como o Lucas falou, não tem isonomia nenhum. O cara não tem o que defender. E por isso não tem disputa. Melhor não, deixa ele passar. Não vou gastar meu pneu, não vou gastar nada. Melhor deixar passar. E só deixando o Márcio dentro da nossa discussão que tivemos semana retrasada, né, sobre o DRS, eu sou muito a favor como a Indy faz. A Indy faz, ela coloca o seguinte: olha, você tem, lá é o push to pass, né, que é uma forma também de dar mais potência e tal. Se fosse um DRS mais diferente. Mas ele fala: olha, você pode usar isso aqui durante 200 segundos. Então o piloto fica na mão do piloto. O piloto que vai decidir se ele vai usar aquilo não apenas para atacar, mas ele pode usar para se defender. Ele pode usar aquilo para melhorar o tempo dele, para fazer um undercut, de repente. Porque essa história que a Fórmula 1, a primeira vez na história da Fórmula 1 que há dispositivo de ajudar o piloto a ultrapassar. Não, na era turbo existia. O piloto tinha um botão no boost que o cara ultrapassava, aumentava a pressão do turbo. Mas era o piloto que fazia aquilo ali. Não era essa parte que me incomoda é essa parte artificial de eu só vou poder usar o DRS se eu tiver um segundo atrás, num determinado local. Aí isso incomoda, isso que deixa triste o DRS. Eu acho que o DRS, se for usado como uma Indy, seria até mais legal, porque ele poderia ter situações, o cara está aguardando o DRS para o final, para poder se defender, porque o cara está mais rápido. Ele poderia usar. Então o cara está aguardando para poder atacar no final. O cara está usando agora o DRS em vários momentos para fazer um undercut. Então, mas isso ficava na mão do piloto. Não tinha aquela coisa marcada para usar, terminar aquele local, ou você tiver um segundo atrás do fulano. Entendeu? Agora é interessante, a gente se estendeu bastante aqui nessa discussão, como o Alonso, né, foi a vítima, né, dessa geração DRS que eu chamo, né, já tem 13 anos que o DRS está na Fórmula 1, desde 2011, mas o DRS surgiu justamente por causa do Alonso, na famosa corrida de Abu Dhabi 2010, né, que ele passou 2/3 da corrida empacado atrás do Vitaly Petrov, ele perdeu o título ali, então decidiram, não pode, tem que ter uma forma de ultrapassar. Só que essa forma de ultrapassar é totalmente artificial. Como o Lucas falou, em 2002 era pelos boxes, agora é pelo DRS. Não tá legal. E aí que tá, 20 anos depois, o que a gente evoluiu? É nisso que eu fico pensando. E quanto à questão do Alonso, né, as perguntas que eu fiz, assim, elas têm uma seriedade nisso.
Como que a FIA pode afirmar categoricamente, assim, olha, o comportamento do Fernando Alonso fez com que o George Russell batesse? Essa é a questão. Assim, você tem como provar isso? Você tem como afirmar categoricamente? A zona cinzenta. Assim, é a zona cinzenta que eu estou falando. Como é que vai provar por A mais B que eu vou chegar a punir um piloto? De repente, a Aston Martin está brigando com a equipe X no final do campeonato e ela perdeu o campeonato, perdeu a posição por 2 pontos. Aqui a gente vai fazer o retrospecto do campeonato. Esses 2 pontos foi por causa dessa, de repente foi por causa que o Alonso foi punido. É muito sério isso. Você não pode sair punindo de forma interpretativa, tão interpretativa como nesse caso. Você não pode tirar a responsabilidade do Russell também sobre o acidente. Não pode botar toda a responsabilidade no Alonso. É uma dinâmica de uma disputa. Claro que ele mudou o comportamento, mas assim, também é previsível que numa defesa de última volta o piloto vai mudar o comportamento. Então, Márcio, o que eu falo, é a geração DRS. A geração DRS. Os pilotos atuais, vamos lá. Qual foram os únicos pilotos que não correram sem DRS? Alonso, Hamilton e só. Todos os demais pilotos da Fórmula 1 atual, posso estar enganado, se você quiser me corrigir, mas só esses dois, eles correram sem DRS. Os demais... Huckenberg também. O Huckenberg também, estou em 2010, exatamente. Então, todos os demais pilotos, eles estão acostumados a andar com DRS. Então, eles não estão acostumados com a palavra que você usou muito bem, com dogfight. Eles não estão acostumados àquela briga encarnecida. E você olhar, a Fórmula 2 tem DRS, a Fórmula 3 tem DRS. Então, essa geração de pilotos, ela está moldada a correr com DRS. Então, quando um cara, ou como o Alonso, fazer uma manobra, a gente também tem que dar o nome assim, tem que ser sincero, o Alonso, ele fez o break test, não é uma coisa legal, ok. Mas é aquela tentativa, vou fazer algo diferente para enganar o meu adversário. 20 anos atrás, ele podia fazer isso, tal, só que ele sabia que muito provavelmente o outro piloto estaria acostumado a ter essa situação. Hoje não tem mais isso. Os caras não estão acostumados a apertar o DRS. Eu vou fazer de tudo para chegar um segundo atrás do cara e eu vou apertar o botãozinho e vou passar. Esse é o X da questão também. É um problema com raízes mais profundas. Vocês vão se lembrar muito bem do GP da Inglaterra de 2003. Rubinho era um grande ultrapassador, a gente fala pouco dele, né? O Barrichello era um piloto que, quando se comprometia, lembra aquela ultrapassagem que ele fez sobre Montoya no Japão? Eu não lembro agora o ano que foi aquela ultrapassagem, mas foi uma coisa assustadora. Na frenagem da chicane lá. Em 2004? Acredito que 2004, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Se alguém está no Google Barrichello, Montoya e Suzuka, vai ver essa ultrapassagem. Quando acabou a corrida, Montoya virou para louco! Né? Que ele fez a ultrapassagem assim, totalmente no limite. O Rubinho ele era muito de comprometeu e vai. A ultrapassagem dele sobre o Raikkonen em Silverstone em 2003, uma ultrapassagem que durou quase meio circuito. Você vai. Eu sinto falta disso, entendeu, João? Eu sinto falta de você trabalhar uma ultrapassagem. Como foi o Peterson para vencer na África do Sul em 78? Aquela ultrapassagem que durou 3, 4 curvas. Sabe? Você vai bom jogo de xadrez, você vai cercando o cara, vai tirando a linha ideal do cara, vai obrigando a defender e você dá o bote lá na frente. A gente não tem mais ultrapassagens memoráveis atualmente. Entende? O preço que a gente paga é muito alto. A responsabilidade tem que ser dividida entre quem ataca e quem defende. Os dois têm que ter condição de assumir risco. Você nunca vai conseguir o 50-50. Mas não pode ser 95-5, entende o que eu estou dizendo? A coisa está muito desequilibrada. Vamos tentar buscar um 40-60, que seja um pouco favorável a quem ataca, um pouco favorável a quem defende, mas tentar buscar sempre o meio. Que não seja impossível ultrapassar, mas que o cara tenha que bater na mesa mais forte do que o outro. Porque eu acabei me completando quando eu falei do VAR. Sempre houve, nessas corridas em que o vácuo é muito importante, sempre houve técnicas e expedientes para você tentar quebrar o vácuo de quem vem atrás. Isso incluía muitas vezes frear, num ponto que o cara não tinha outra opção. Isso era uma cultura pré-DRS. Era uma cultura, era uma coisa que ninguém gostava, mas era uma coisa aceita. Você sabia que para você, sobretudo a última curva em Monza, você tinha que quebrar o vácuo de quem vinha atrás. Tinha que quebrar. A vitória dependia disso.
Então, são expedientes que fazem parte do histórico do automobilismo. A gente não estou, de novo, defendendo aqui uma coisa perigosa. Só que eu sinto que o piloto, atualmente, que quer defender posição, está sendo obrigado a ir a extremos. Está sendo obrigado a ir a extremos. E foi o que aconteceu hoje. A responsabilidade de hoje, se alguém tinha que ser punido pelo que aconteceu hoje, era a própria regulamentação da Fórmula 1, não o piloto. Não estou dizendo que o Alonso é santo, não é isso. Está num regulamento mais justo, um regulamento em que quem defende posição tivesse um pouco mais de condições de defender, provavelmente a coisa não teria acontecido. Não teria sido necessário. A gente viu o Alonso segurar o Schumacher durante muitas voltas lá em 2005 e não precisou apelar para esse tipo de situação. Nada. Os dois andaram muito perto durante 15 voltas ou mais. Muito perto, uma briga realmente dogfight. Né? Não houve ultrapassagem ali, mas quem pode chamar aquilo de processão, gente? Aquilo foi uma guerra entre o Alonso e o Schumacher. E depois inverteram posições em 2006. Briga de altíssimo nível, nova ultrapassagem, mas aquilo ali então foi um insucesso, não conseguiu passar. Não, meu irmão, foi uma disputa de alguém tentando passar e alguém defendendo. A pista... E há uma beleza nisso. Às vezes não precisa ter ultrapassagem para ser que lindo. Não. O Grande Prêmio de 81. Por que lembrar aquela corrida? Porque o Villeneuve passou a corrida inteira segurando todo mundo. A beleza foi não teve ultrapassagem naquela ocasião. Só tinha uma chance de ganhar aquela corrida. Só tinha uma chance. Ele tinha que assumir a ponta. De qualquer forma, a largada que ele fez naquele dia valeu a vitória. Ele não tinha carro, não tinha velocidade, não tinha ritmo para ficar em primeiro. Mas ele tinha velocidade, mas não tinha ritmo. Ele tinha velocidade porque ele tinha um motor. Ele tinha cada potência do motor. Mas o resto da pista era uma desgraça. Ele não tinha tempo de volta para ganhar aquela corrida. Ele não tinha tempo de volta. Como o Valentino Rossi na Laguna Seca 2008, brigando com o Stoner. Ele não era o conjunto mais veloz em pista, mais rápido em pista. Uhum. Só que se agarrou na liderança. O Stoner passava, ele passava de volta. O Stoner passava, ele passava de volta. Ele é um épico, um clássico também, de novo, uma das maiores corridas desse século. Recomendo todo mundo ver. Laguna Seca 2008. Barcelona 2009 com o Lourenço. Poxa, pois na Espanha, aquela ultrapassagem impossível. Você tem que hoje no Superbike teve igualzinha. E o Toprak Razgatlioglu, ele falou: eu fiz igual que o Rossi fez com o Lourenço em 2009. Ele foi ele disse: eu não sei se vai dar certo, mas eu vou ver o que vai acontecer. Ele foi e ganhou a corrida na última curva. No Superbike de hoje, em Barcelona. É isso que eu penso, sabe? Assim, a gente tem que buscar não facilitar a ultrapassagem, parar com esse negócio de medir emoção da corrida pelo número de ultrapassagem, e dar condições de defender e condições de atacar. É isso que a gente tem que perseguir. Não estou aqui martelando, não pode ter nada. Não, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, ou ficar próximo dele, que o piloto possa defender e o piloto possa atacar. E aí, quem tiver mais disposto, e eventualmente os dois vão estar dispostos e pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa, mas senão a gente não tem automobilismo, senão a gente não tem esporte motor. Se a gente não tem isso, todo o resto perde sentido.